Então, estamos ao vivo no canal do TRE no YouTube para mais uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Cumprimento aos eminentes integrantes da Corte Eleitoral, desembargador Vilarinho, desembargador Silvio, desembargador Gerson, desembargador Fraga, desembargador Gustavo, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, que nos secretaria, e demais que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Nós vamos dar início, então, aos julgamentos. Nós temos o primeiro processo da pauta. Se trata de um agravo interno, uma execução de julgado de prestação de contas, foi interposto um mandado de segurança em face dessa execução, processo de relatoria do desembargador eleitoral Gerson Fischmann, seria o agravo no mandado de segurança, 0. Em nome de quem saúdo todos os servidores e também uma saudação à audiência dessa sessão. No caso, o Ministério Público não ofereceu parecer até o momento neste mandado de segurança, porque houve uma decisão que deferiu a liminar e extinguiu a petição inicial em relação a uma das demandas, salvo engano, não foi isso, né? Extinção em relação a uma das demandas, indeferimento da liminar em relação a outra. E como houve o agravo regimental, não veio ainda para parecer do Ministério Público, mas eu já poderia adiantar, manifestar nesse caso, então. Posso pois prosseguir? Não. Sim. Em relação à extinção do mandado de segurança, conforme a decisão já proferida pelo relator, entendemos que não merece reparo, porque realmente o mandado de segurança foi impetrado tanto da decisão proferida no cumprimento de sentença, no julgamento de não prestação das contas, teve um julgamento de não prestação das contas que está em sede de cumprimento. E depois houve um requerimento de regularização dessas contas, para que eles pudessem levantar a suspensão da anotação do registro. Bom, esse mandado de segurança abrange os dois casos. E em relação ao cumprimento da sentença que julgou não prestadas as contas, de fato existe recurso para isso, que é o recurso de agravo de instrumento, conforme o artigo 1015, parágrafo único do CPC, recurso ao qual pode ser dado efeito suspensivo. Logo, é descabido o mandado de segurança em havendo recurso passível, recurso com efeito suspensivo passível de ser interposto. Então, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, nós estamos de acordo com a decisão que indeferiu a inicial neste ponto. Em relação ao pleito alusivo ao pedido de regularização, o partido ele pediu, então, agora a regularização dessas contas. Isso não foi julgado ainda, mas ele pediu já uma liminar nessa regularização para que fosse levantada a suspensão da anotação do registro. Ele alega, inclusive, que isso aí é fundamental porque teria um prazo, segundo o calendário eleitoral, até o dia 3 de abril, para a questão das filiações. Então, haveria um perecimento do direito se não fosse analisada essa questão a tempo. O juiz de primeiro grau, mas ele pede que a própria corte que decida também essa questão, né? O juiz de primeiro grau, ele não decidiu ainda essa questão da liminar e abriu vista ao Ministério Público, mas até então era essa posição que constava, foi mencionado na decisão, inclusive, né? Neste ponto específico, no ponto específico em que o juiz não analisou a liminar e deixou para analisar depois do Ministério Público, em virtude da questão da possibilidade de perecimento do direito, se não analisado a tempo, eu manifesto, no caso do Ministério Público, favorável ao deferimento do agravo regimental apenas para que seja concedida a liminar no mandado de segurança para determinar ao juiz que analise de pronto essa questão. O juiz vai analisar da forma como ele bem entender. Inclusive aqui, subsidiariamente, eu vou só adentrar no mérito, eu entendo, e vou mencionar, se a corte quiser adentrar no mérito dessa questão, né, me parece que não é possível, senão haveria supressão de instância, o juiz é que tem que decidir essa questão, se levanta ou não, mas se a corte quiser adentrar, minha manifestação é contrária, eu entendo que não é possível, mas eu entendo que o juiz de primeiro grau ele deve julgar essa questão antes de 3 de abril, se existe essa possibilidade de perecimento do direito. Né? Então, agora, subsidiariamente, caso a corte entenda que pode adentrar no mérito, para desde logo determinar o levantamento da suspensão do registro, como ele também quer, ele também pede que liminarmente a corte levante a suspensão do registro, ele pede isso também em sede liminar.
Se a corte entender que ela pode adentrar no mérito para a própria corte, determinar o levantamento da suspensão do registro, nós esclarecemos que já oferecemos parecer em outro feito, o 06040, dígito 41, 2020.6.21.000, em que também havia um pedido, numa outra situação de um outro partido, querendo o levantamento o levantamento dessa suspensão das anotações em relação a todos os seus diretórios municipais, um diretório regional que entrou com esse pedido, para pedir o levantamento da suspensão em relação a todos os diretórios municipais, porque houve a decisão do Supremo dizendo que era inconstitucional essa decisão de suspensão da anotação do registro em julgamento de não prestação de contas. E essa suspensão somente pode acontecer em processo autônomo, né? Então, o Supremo decidiu dessa forma, e, em virtude disso, naquele processo que eu estou mencionando, o diretório regional vem pedir que todas as decisões que determinaram a suspensão da anotação sejam superadas e que os registros voltem a vigorar. Então, naquele processo, nós nos posicionamos contrariamente ao levantamento da anotação de suspensão, e esse também é um dos fundamentos que ele utiliza no mandado de segurança, a questão da ADI, né, a medida cautelar na ADI. Então, nós nos posicionamos contrariamente ao levantamento da anotação de suspensão, vez que o julgamento da medida cautelar da ADI número 6.032 não possui eficácia para desconstituir decisões já cobertadas pela coisa julgada. O próprio STF já decidiu que, em situações como essa, a decisão transitada em julgado somente pode ser desconstituída em ação própria, no caso, ação rescisória, que, como se sabe, na série eleitoral possui âmbito restrito. Isso se deve ao fato de que a decisão declaratória de inconstitucionalidade de preceito normativo produz efeitos em dois planos. No plano normativo, com a exclusão da referida norma do sistema de direito, isso com eficácia ex tunc erga omnes. E no plano, mas que é o que nos interessa, decisões transitadas em julgado, e no plano do ato singular, por meio das chamadas fórmulas de preclusão, que limitam os efeitos da declaração de constitucionalidade aos atos ainda passíveis de revisão ou impugnação. Então, isso consta na doutrina, essa divisão, e o próprio Supremo tem decisões nesse sentido, né? Entende dessa mesma forma. E este mesmo entendimento de que a decisão do Supremo, numa DI, ela não tem eficácia para desconstituir decisões transitadas em julgado, nós encontramos hoje também no CPC, no novo CPC. No parágrafo 15 do inciso 3 do artigo 525, é mencionado que há decisões... porque esse dispositivo 525, ele traz como uma hipótese de inexecuibilidade do título o fato de haver declaração de constitucionalidade em relação ao dispositivo que ensejou, que fundamentou o título. Só que ele tem um dispositivo que faz uma ressalva. Ele diz assim, se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida, a decisão de constitucionalidade, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado, enfim. Então, o próprio CPC também entende dessa forma, que decisões em ADI, elas não desconstituem acórdãos, sentenças transitadas em julgado, havendo necessidade de ação rescisória. Né? Então, esse fundamento utilizado pelo impetrante é descabido para levantar a anotação do registro, como o mesmo postula. Além disso, um segundo fundamento, que também foi trazido na decisão, né? Mas aqui eu trago a resolução da época, porque me parece que aqui nós não estamos falando de uma norma processual, mas a gente fala quase como de uma sanção e tal, então me parece que estaríamos mais diante de uma norma material, mas de qualquer maneira, processual ou não, na resolução 23464 de 2015, que se aplica ao caso, é mencionado que na regularização de contas não prestadas, existe o seguinte, existe a obrigação para que as contas sejam regularizadas do recolhimento dos valores. Coisa que não se tem notícia nesse processo, que tem havido recolhimento dos valores. Há um pedido de parcelamento ainda que está sendo analisado. Mas, enfim, é mencionado aqui, recolhidos nessa resolução que se aplica ao caso, resolução de exercício, a resolução 23464, artigo 59. O parágrafo 3º menciona o seguinte, recolhidos os valores mencionados no parágrafo 2º, o tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário sanções, se for o caso. E o parágrafo 4º fala assim, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devido e o cumprimento das sanções impostas. Então, por esses dois motivos que eu mencionei, caso a corte venha adentrar no mérito do pedido dele, né, o que não me parece seja o caso, acho que o juiz é que deve decidir isso aí, inicialmente, né, mas nesse caso nós estamos totalmente de acordo com a decisão de indeferimento da liminar nessa questão do mérito. Né? E nesse ponto opinaríamos pelo desprovimento do agravo regimental. Então, em suma,
opinamos pelo provimento parcial do agravo regimental, tão somente para que a Corte decida liminarmente, esse mandado de segurança, que o juízo de primeiro grau decida essa questão de pronto antes do dia 13 de abril, quando haveria o perecimento do direito. É esse o parecer. Ok. Desembargador Gerson. Senhora presidente, em nome de quem saúdo todos os demais integrantes da Corte, uma saudação ao Dr. Fábio Wenzon, Ministério Público Eleitoral, ao Dr. Rogério Vargas, que secretaria, em nome de quem também cumprimento a todo o corpo qualificadíssimo de técnicos e assessores do nosso tribunal. Lembrando que nós estamos fazendo esse trabalho muito também em função da qualidade técnica daqueles que por detrás, né, nos apoiam na área técnica da informática. Saudar os colegas aí que estamos iniciando mais uma semana e com a esperança sempre renovada de que possamos ultrapassar esses momentos tão delicados do mundo. E eu adianto aos colegas que eu fiz um resumo, senhora presidente, porque me pareceu uma questão que realmente ela refoge um pouco dessas prestações de contas usuais que nós temos decidido aqui, até como bem acentuado pelo Ministério Público agora, na sua manifestação, uma situação que envolve esta peculiaridade de que há um mandado de segurança envolvendo uma questão que está sob fase de cumprimento de sentença e uma outra questão que é uma regularização de contas. Então, se os colegas estiverem de acordo, Vossa Excelência permitir, eu vou apresentar esse resumo, até colhendo o ensejo que nós, com os poucos bônus que temos das questões virtuais, é que o nosso público vem crescendo vertiginosamente. Isso é muito bom para a transparência da justiça. O ônus é que nós não podemos estar ainda pessoalmente, que sempre o contato humano é indispensável. Dessa forma, eu apenas colocaria para os colegas, para bem situar, que se trata de um agravo interno interposto pelo Diretório Democrático de São Nicolau Brasileiro, MDB, contra uma decisão que eu tinha uma liminar, é um agravo interno, porque eu indeferi a inicial do mandado de segurança no que se refere à prestação de contas que está em fase de cumprimento de sentença. E, quanto a outra, o pedido de regularização das contas, como neste não há uma previsão de cabimento de agravo de instrumento, ao contrário do outro, entendi que era, em tese, cabível aqui sim o mandado de segurança, porque senão não haveria recurso. Mas não vi naquele momento justificativa, e adianto que continuo não vendo, para a concessão de liminar. Então, eu queria iniciar esclarecendo as duas. Por que num caso, eu, desde logo, dei indeferi a inicial, porque ali cabe, como bem lembrado pelo Dr. Fábio, agravo de instrumento, e o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo recursal nessas hipóteses, mas, no outro caso, efetivamente, não havendo recurso, caberia. Mas, no primeiro caso, e agora no agravo interno, traz essas peculiaridades, porque o pedido era realmente de levantamento para regularizar liminarmente a situação do diretório. Porém, agora no agravo interno, é trazido um fundamento que eu quero destacar, que fala da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. E eu estou afastando porque, neste caso, em relação àquela primeira hipótese do cumprimento de sentença, em que eu indeferi inicial, parece que não há dissenso, não há discussão, não há interpretação vacilante de que, em tendo recurso cabível, como é o caso, não se admite o mandado de segurança. Então, não há como aqui aceitar a fungibilidade para conhecer desse mandado de segurança como se agravo fosse, porque o agravo não foi interposto. E trago aqui, vou me permitir, evidentemente, não ler, precedentes, inclusive do STJ, do ministro César Rocha, precedentes do nosso tribunal, ainda da relatoria do doutor Jamil, exatamente nesse sentido. No segundo caso, como eu expliquei, não era propriamente indeferimento da inicial, mas não veio na inicial, e este é um dado importante, a prova documental que essa pretensão tivesse sido negada pelo magistrado Acó. Havia nos autos, isso eu procurei localizar, inclusive pelo andamento, um despacho do magistrado
dando vistas ao Ministério Público. Pois bem, nessa medida, e agora também agravo interno, o agravante traz como fundamento a hipótese de que há uma omissão do magistrado e, efetivamente, pelo que tenho de dados, há muitos meses que este processo não está tendo o seu andamento. Mas, e aqui a única divergência que eu vou colocar à manifestação do Ministério Público, quando entende que é necessário para este caso a liminar para que determinar ao juiz que ele decida, e nós não podemos suprimir um grau, é que me parece que isso não é do escopo do mandado de segurança. O mandado de segurança não serviria, e aqui também busquei alguns precedentes que estão no voto e Vossa Excelência tiveram acesso, e logo as partes também terão, e toda a comunidade que nos ouve. O mandado de segurança não pode se prestar a dar determinações ao magistrado de primeiro grau num caso de omissão, que ou deveria ter sido atacado por embargos declaratórios, que não, na verdade não há decisão, há um mero despacho. Mas o caminho, inclusive, que está previsto legalmente, é nesse caminho que está sendo indicado, porque se compreende realmente a necessidade de que seja apreciado o pedido, e aí nós não podemos também apreciar agora para não suprimir um grau de jurisdição, como bem acentuado no Ministério Público, mas o caminho nós temos o regimento interno do TRE, do TOS Tribunal, estabelece a competência do Corregedor Regional Eleitoral para processar e relatar representações por excesso de prazo nos feitos eleitorais. Aqui eu cito o artigo 22, inciso 7º, linha D, e também do TSE na resolução 23.416 de 14, e ainda e também agrega que a parte até dispõe dos mecanismos do Conselho Nacional da Justiça. Então, o caminho eleito, e me parece que aqui a minha dificuldade é superar isto, é fazer uma correção que ela é de índole administrativa por um evidente excesso de prazo, ou por um alegado excesso de prazo, via mandado de segurança e concedendo, então, uma liminar para, desde logo, antecipar o bem da vida. Desta forma, e ainda ressalto no final do voto, que a conclusão apresentada não interfere na alegação de risco de dano iminente irreparável ou difícil reparação no que refere à participação nas eleições municipais de 2020, na medida em que tanto o recurso de agravo de instrumento quanto a representação por excesso de prazo comportam o pedido de antecipação de tutela com base na urgência, com base no artigo 300 do CPC. Então, é buscar no caminho legislativo adequado, que a decisão aqui, me parece, não é jurisdicional, para que se possa, então, obter esta decisão que o Ministério Público também entende devida pelo magistrado lá na origem. Com esses singelos fundamentos e tentando buscar o maior esclarecimento possível dos colegas, o voto é pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se o indeferimento da inicial quanto àquela que está em fase de cumprimento de sentença e determinando-se o prosseguimento para informações do magistrado e vista do Ministério Público, embora aqui na sessão o Ministério Público já tenha antecipado, inclusive, a manifestação, porque, na minha concepção, e esse é o projeto de voto, o limite que nós temos aqui no agravo interno é esse. Então, não tem como agora, neste momento, ingressar numa análise que foi, inclusive, aventada pelo MP apenas na hipótese de eventualidade de se ingressar num exame de mérito. Esse é o voto que encaminho, senhora presidente e demais colegas. Senhora presidente, só para saber, eu consegui voltar à sessão ou não? O áudio? O áudio não? Agora está. A presidente está sem áudio. A presidente está sem áudio. Sim, perdão. Realmente, o desembargador Fraga até teve um problema de internet, mas conseguiu retornar e, com certeza, com acesso ao voto anteriormente, já está em condições de votar. O senhor conseguiu votar bem no momento do seu voto. Senhora presidente, só para deixar os colegas tranquilos, eu estava ouvindo o voto, mas não visualizava o eminente relator. Okay. Eu estava ouvindo atentamente, via celular, mas eu não conseguia visualizar o que estava acontecendo. Senhora presidente, uma saudação à vossa presidência, eu estendo aos caros colegas, ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, aos nossos servidores, na pessoa do Dr. Rogério Vargas, o pessoal da informática, eu estava ouvindo atentamente o voto, aliás, já tinha lido o voto,
E tenho que, não há como não acompanhar o eminente relator, senhora presidente. Com a vênia do nobre procurador eleitoral, mas eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator, senhora presidente. Ok. Desembargador eleitoral Gustavo de Fenteller. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da Corte, eminente doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, que secretaria a nossa sessão, demais servidores do TRE que estão conectados conosco e que nos assistem. Minhas saudações a todos. Foi muito interessante a forma como o desembargador Gerson expôs seu voto, trazendo a nossa reflexão, inclusive em relação a processos futuros que poderão ser balizados por essa visão muito lúcida que ele deu ao manejo do mandado de segurança e do agravo interno nesse caso, razão pela qual eu estou acompanhando integralmente, senhora presidente. Okay. Desembargador Thompson Flores. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais colegas, doutor Rogério, que aqui substitui o diretor-geral, eminente procurador regional eleitoral. Eu ouvi atentamente o voto do eminente relator e o acompanho. Ok. Desembargador Vilarinho. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência e, em seu nome, estou saudando todos os eminentes colegas integrantes desta corte. Minha saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, e em seu nome também estou saudando todos os nossos colegas do TRE, que, como já foi dito e tem sido reiteradamente reconhecido, são de uma qualificação realmente elogiável. E saúdo também todas as demais pessoas que nos acompanham. Apenas quero destacar, senhora presidente, que e já adiantando que, não obstante o belíssimo, fundamentado parecer do Ministério Público, doutor Fábio Venzon, do qual eu estou divergindo apenas em parte, conforme muito bem ressaltado o eminente desembargador Gerson, nessa questão da liminar. Nós temos a situação de que os autos, a informação pelo menos que eu tenho desse processo, é que o juiz deu vista ao Ministério Público na origem para que se manifeste. Então, a informação que eu tenho, que nós temos, salvo prova em contrário, é que o processo está tramitando, ou pelo menos estando no Ministério Público. Pode ter ficado um tempo excessivo, indevido, parado, mas, com a máxima vênia ao eminente procurador nesta sessão, não seria o caso, a meu ver, assim como já entendeu o eminente relator, de nós superarmos a questão e concedermos a liminar, porque, como disse, os autos estão, segundo notícia que temos, com vista ao MP, e com isso estaria em andamento. Bem, a questão administrativa, sim, este é o foro que podemos apreciar nesta fase se está havendo atraso, tumulto processual, e aí eu trago a lembrança que nós temos no processo civil, lá no processo civil, as correções parciais. Aqui tem a representação, a corregedoria. Essa representação eu não tenho conhecimento que tenha entrado. Se for o caso de ser proposta, então há evidência que a corregedoria irá se mobilizar no sentido de aprofundar o conhecimento do que esteja ocorrendo e, se efetivamente estiver havendo esse atraso, esse tumulto processual pela inércia, então, obviamente, que adotaremos as medidas legais cabíveis. Com essa singela manifestação, eu estou acompanhando e pedindo, mais uma vez, renovando vênia ao nosso Ministério Público Eleitoral,
eu estou acompanhando integralmente o voto muito bem lançado e aqui muito bem sintetizado pelo eminente desembargador Gerson. Desembargador Silvio. Eminente presidente, na sua pessoa, peço vênia para cumprimentar todos os colegas, cumprimento também nosso procurador regional eleitoral, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, que nos assessora. Eu também quero cumprimentar a todas as pessoas que nos ouvem, na convicção de que cada um está adotando na sua esfera de atuação, de agir, todos os cuidados possíveis para que a pandemia passe com o menor desgaste a cada um de nós. Com relação ao muito bem lançado voto do desembargador Gerson, que inclusive eu examinei e previamente havia concordado, eu quero dizer que me chamou a atenção e me sensibilizou esse alerta feito também pela sempre oportuna intervenção do Dr. Fábio, no sentido da possível perda do direito material. E enquanto o nosso professor de processo lia o seu voto na condição de relator, eu também já estava aqui com a tutela de urgência antecipada para dar a sugestão, porque certamente, com um processo desta envergadura, e nós todos sendo assistidos pelo YouTube, eu não posso presumir que o advogado que subscreve esse trabalho não esteja também nos escutando. Então, eu quero reforçar esse muito bem apontamento efetuado pelo desembargador Gerson, que, evidentemente, a tutela de urgência antecipada no curso do processo deve ser o remédio eficaz para que não haja a perda do direito. Eu também rapidamente fiz as anotações aqui, toda esta nova dinâmica do nosso processo civil, a partir do princípio da comparticipação, onde eu pensei que nós, como juízes do tribunal, tomando ciência deste fato que poderia levar à perda do direito material, se não estaríamos com a obrigação de, pelo menos, e aí me ocorreu, diante das circunstâncias do caso, quem sabe uma moção ao juiz alertando, porque, evidentemente, na multiplicidade de processo, é impossível que lá onde está o primeiro grau, vejam bem, o juiz tenha a ciência do que está acontecendo no processo, e como bem lembrou o desembargador Vilarinho, com atraso ou não no cumprimento da jurisdição, o processo foi dado vistas ao MP, e, portanto, em tese, ele está seguindo o seu andamento regular e válido para que se obtenha, afinal, uma decisão dentro dos ditames legais. Então, o que havia me ocorrido a par da ouvidoria trazida pelo Dr. Gerson, que o desembargador Vilarinho bem se manifestou sobre ela, mas vejam bem, o princípio da comparticipação é o tempo razoável do processo que permita efetivamente o atendimento ao direito material sem a perda do direito. Então, o que eu gostaria de colocar, primeiro, é reforçar com a minha já prévia concordância, que ora ratifico, é alertar na origem, o advogado que acompanha o feito, evidentemente, apenas não, por favor, de pretender ensinar absolutamente o auxílio pelo princípio da comparticipação, quem sabe, da oportunidade imediata em que seja intentada realmente esta antecipação da tutela de urgência, com vistas a evitar o perecimento do direito. E, quiçá, submeta aos demais integrantes, a partir do momento em que tivemos conhecimentos e também é dever nosso a comparticipação, se fazer no processo uma moção de alerta ao magistrado acerca do que ocorre, para que ele também, se entender oportuno, ex officio, adote todas as providências, principalmente pelo fato de que o direito eleitoral é um direito especial, nós estamos sujeitos a prazo, e há pouco comentávamos com muita alegria da eficiência interna do nosso tribunal, que num esforço hércules está realmente transformando para a internet tudo aquilo
ou muito, ou quase tudo daquilo que vinha sendo feito pelo sistema tradicional, para que, com eficiência, aliás, como vem sendo reconhecido na própria imprensa, se consiga atender os prazos que estão se tornando exíguos, em cujo elenco entra este processo em exame. Então, acompanhando integralmente o muito bem lançado voto, aliás, do nosso estimado professor de Direito Processual, desembargador Gerson Fischmann, é o aditamento que eu gostaria de fazer e que submeto à apreciação dos ilustres integrantes deste colegiado. Muito obrigado, presidente. Eminentes colegas, antes de retornar a palavra ao desembargador Gerson, que me pediu para concluir, só gostaria de alertar que não há nenhum impedimento, nesse caso, em que pese eu não participe da votação, que o diretório partidário municipal promova a filiação dos seus candidatos. Eu passo a palavra, então, ao relator. Senhora presidente, não, eu apenas queria acrescentar e esclarecer que esse adendo super pertinente, como sempre, do desembargador Silvio, apenas que a minha proposição é que nós estamos no âmbito de um agravo interno e, evidentemente, que o Ministério Público, sensível à dificuldade do diretório, até aventou a hipótese, e foi essa a única divergência, como assentou o desembargador Vilarim, de nós já de uma liminar. Mas o caminho aqui, a meu juízo, porque essa tentativa de poder geral de cautela aqui, ela já se esgotou no âmbito desse mandado de segurança. Então, o problema é que no agravo interno está se sustentando a ausência de decisão, excesso de prazo. Portanto, o caminho, me parece, não é propriamente através de um pedido de índole jurisdicional, mas sim através da corregedoria, e tem previsão expressa, no âmbito de um ato administrativo que pode, inclusive, antecipar esses efeitos, como bem lembrou o nosso ilustre corregedor. Então, só para situar que o entendimento são medidas de caráter administrativo correicionais. Nesse sentido, concluo, senhora presidente. Muito obrigado. Eu até entendo, a preocupação é com o encerramento do prazo, né, da janela partidária, mas, de qualquer sorte, como bem levantou o desembargador Silvio, é possível ainda uma petição em se verificando essa situação de urgência de uma manifestação judicial, que pese também atos exijam que sejam tomados pelo diretório partidário. Senhores, é uma no caso, até me manifestando num processo que não me cabe voto, não há questão de desempate, mas atento à belíssima discussão que se travou, não me senti coagida a fazer uma pequena observação. Sua manifestação isso, então, é sempre bem-vinda, presidente. Ok. Proclamando o resultado, a unanimidade negaram provimento ao agravo interno. O próximo processo da pauta se trata de prestação de contas, é uma proposição de acordo em prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, processo 060 26 32 29, processo de relatoria do desembargador Fraga, do candidato Rogério Nardelli Kohlhaus, candidato a deputado estadual, e há uma proposição de, acredito que seja um parcelamento. Passo a palavra ao relator para a síntese. Senhora presidente. Está o som desativado, desembargador Fraga. Senhora presidente, caros colegas, renovando a saudação, realmente trata-se de um acordo extrajudicial entre a União via AGU e o então candidato Rogério Nardelli Kohlhaus, referente a condições para adimplemento de débito decorrente de condenação ao recebimento do Tesouro Nacional no valor de R$ 89.557,07, valor que hoje atualizado está na monta de R$ 110.751,98. O acordo extrajudicial proposto é que se faça esse adimplemento em 70 parcelas de R$ 1.845,86. Tenho que o acordo está em conformidade com a Lei 9469/97
Então, senhora presidente, de forma bastante sucinta, eu estou encaminhando o voto pela homologação do acordo, né, intimando as partes e depois ao arquivo. Como se trata de proposta de acordo, acredito que não há nenhum óbice dos todos os pares. Eu só concedo a palavra ao desembargador Gustavo, que disse que pretendia se manifestar, relativamente a esse processo, senão lhe concedo a palavra a posteriori. O senhor está sem som, desembargador Gustavo. Embora não seja sobre este processo, mas eu só gostaria, a título colaborativo, de alertar o desembargador Fraga, que eu creio que ele está com 2 equipamentos ligados ao mesmo tempo, tanto o computador quanto o celular, porque está aparecendo a imagem e o nome dele num outro quadrado, está dando uma microfonia que prejudica a audição do som dele. Obrigado, vou desligar meu celular aqui, que estava ligado na sessão do bem. Obrigado, senhor presidente. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial. O próximo processo da pauta é o recurso eleitoral 3207, prestação de contas de partido político, exercício financeiro, Partido Republicano Brasileiro, PRB de Canoas, processo de relatoria do desembargador eleitoral Gustavo de Fenteler, a quem eu concedo a palavra. A manifestação do Ministério Público, perdão, doutor Fábio. Não? O parecer é pelo não conhecimento por intempestivo. Ok. Passo a palavra ao desembargador Gustavo, então. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, renovo todas as saudações já feitas anteriormente. O voto segue a linha que o eminente procurador eleitoral acaba de sustentar, porque realmente nós estamos diante de uma intempestividade induvidosa no manejo deste recurso, e eu me limito, então, dada a singeleza da matéria, e o voto estará disponibilizado a todos logo em seguida, dizendo que tem razão a digníssima Procuradoria Regional Eleitoral, pois o recurso é intempestivo. Na folha 277, o protocolo do recurso indica a interposição em 10 de outubro de 2019, uma quinta-feira, e a decisão contra a qual o recorrente se insurge fora publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral no dia 4 de outubro de 2019, na sexta-feira anterior. Assim, o prazo de 3 dias transcorreu em 9 de outubro de 2019, quarta-feira, e o protocolo ocorreu de forma desobediente ao artigo 52, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.546, de 2017. Ante o exposto, voto por negar conhecimento ao recurso por intempestivo, senhora presidente. Okay. Alguma objeção ao voto lançado? Todos de acordo? Então, proclamando o resultado, a unanimidade não conheceram do recurso. E, por fim, nós temos em pauta embargos declaratórios 36.8, interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, constando como embargado Otávio Augusto Fontes, processo de relatoria do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, a quem eu concedo a palavra. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu renovo os cumprimentos que já externamos anteriormente. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, que contraacordam que, por unanimidade, proveu recurso para declarar extinta a punibilidade e ordenar a devolução do valor recolhido a título de multa. Em suas razões, o Ministério Público Eleitoral alega que se deixou de analisar o cabimento do agravo de instrumento para discutir o teor da sentença condenatória com trânsito julgado e omissão em relação à aplicação do artigo 89 para o 4º da Lei 9.099 de 95. Sucintamente, esse é o relatório. O recurso é tempestivo e comporta o conhecimento. Eu vou fazer um resumo, senhora presidente. Em relação ao cabimento do agravo de instrumento manejado contra a decisão de folhas 259, de fato não houve fundamentação analítica. Contudo, é matéria prevista na lei, no artigo 197 da Lei de Execução Penal. O recurso interposto não pretendeu revisar a coisa julgada, mas reformar a decisão interlocutória de folhas 259. Sobre a aplicação do artigo 89 para o 4º da Lei 9.099 de 95, da mesma forma, não existe a apontada omissão.
O tema principal do acordo embargado versava a possibilidade de distinguir a punibilidade diante do cumprimento substancial das condições impostas na suspensão condicional do processo. E como o embargado cumpriu a prestação de 120 horas de serviço à comunidade, o que restou devidamente comprovado, houve, inclusive, pedido do Ministério Público que fosse declarada a extinção da punibilidade do réu. Assim, senhora presidente, não havendo nenhuma omissão, eu voto por rejeitar os embargos, por ausente a alegada omissão. Sem som, presidente. Desembargador Vilarinho. Está sem som. Eminente presidente, eminentes colegas, acompanho integralmente a conclusão do eminente relator, desembargador Thompson Flores, ao efeito de rejeitar os embargos declaratórios. Ok. Desembargador Silvio. Eu acompanho integralmente o eminente relator em relação ao voto proferido. Desembargador Gerson. De acordo com o relator. Desembargador Fraga. Acompanhe, senhora presidente, na totalidade, o eminente relator, senhora presidente. Desembargador Gustavo. Também voto pela rejeição dos embargos, senhora presidente. Ok. Então, proclamando o resultado, a unanimidade rejeitaram os embargos declaratórios. Nós encerramos assim a pauta de hoje e teremos a próxima sessão amanhã, terça-feira, 31 de março, às 14 horas. Muito obrigada e um bom dia a todos. Agradeço a todos que nos acompanham no canal YouTube. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nos cuidemos. Alô?